Muito bem, bom dia. É um prazer estar de novo aqui com os meus alunos do segundo ano da administração, turmas 1 e 2. Um grande abraço. Hoje é a nossa aula do dia 21 de setembro. Hoje a gente encerra, desculpa, hoje a gente encerra o capítulo 1, né, que trata de quantidades e medidas, ok, gente? Não deixem de ler o material que está lá na página do Moodle, no bloco quantidades e medidas. Não deixem de assistir os vídeos que estão lá, daquele pessoal lá, tá? E hoje à tarde, vai ser aberto o questionário, tá? O primeiro questionário da etapa, são 3 questionários na etapa. São 3, né? 3 questionários da etapa. Hoje vai ser aberto o primeiro e fica aberto até o dia, se não estou enganado, até o dia 4 de outubro. Vocês têm 2 tentativas para resolver, e cada tentativa em até 4 horas, né? O que menos me importa, o que menos... bom dia. O que é menos relevante para mim é se vai tirar nota A, B, C. O que interessa é que vocês, dentro daquela dedicação de cada um, tá? Ensino remoto é isso, né? Depende muito mais do esforço individual do que coletivo. Cada um sabe onde está pisando, né, gente? E o que a gente faz agora vai se refletir lá na frente, vai refletir lá na prova do Enem, né? Por aí vai, né? Muito bem. Vou compartilhar com vocês meu material. E, se alguém quiser perguntar alguma coisa, lembre-se, eu reforço aquilo que eu falei, né? Tá? A qualquer momento, pode interromper, pode perguntar, pode... Então, já estamos aí na minha tela, sempre é bom retomar o cronograma. Então, nós estamos aqui, né? Nós estamos nesse momento aqui do nosso cronograma. Hoje, nós vamos trabalhar com conceitos chamados de mol, massa molar e número de Avogadro, também chamado de constante de Avogadro. Ok, gente? E hoje, a partir das 15 horas, estará aberto o questionário quantidades e medidas, tá? Lá no bloco do capítulo 1. Muito bem. Na aula passada, vocês estão lembrados, né? Nós tratamos de duas grandezas na química, que é a chamada massa atômica. Nós vimos o que é a massa atômica, né? Que é a massa de um átomo de um dado elemento químico. Nós vimos que a massa atômica, ela já é calculada, e os valores, é que nem uma média ponderada, né? A massa atômica de um elemento químico qualquer é a média ponderada das massas dos isótopos. E a tabela periódica traz os valores das massas atômicas dos diferentes elementos químicos. E nós vimos também na aula passada que quando eu quero calcular a massa de uma molécula, basta somar as massas dos seus átomos.
Eu tenho a molécula de água, H2O. Se eu quero saber a massa dessa molécula, água, a gente faz a soma das massas do hidrogênio e do oxigênio. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Acabou, ok? Bom, só que essas massas, elas têm um pequeno problema. Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai trabalhar com a massa de um átomo? É uma massa extremamente pequena, que ela é medida em unidade de massa atômica. Tá? Assim como molécula. Como é que a gente vai lidar com uma molécula de água, por exemplo, cuja massa é 18U, 18U, unidade de massa atômica? Não é viável, não é possível no nosso dia a dia, tá, gente? Não é possível a gente lidar com quantidades tão pequenas de matéria. Daí, então, se fez necessário esse conceito aqui, ó, o conceito de mol. Só que antes da gente falar do conceito de mol, eu coloquei para vocês, lá no bloco lá do capítulo 1, eu coloquei um arquivo lá, que é o arquivo sobre notação científica. Vocês já devem ter visto isso lá, né? Eu acredito que vocês estejam já estudando isso na física. Se não estudaram no ano passado, já estão estudando esse ano, né? O que é notação científica? Notação científica é uma forma, uma maneira simplificada de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. E na química, gente, na física também, na astronomia e tal, a gente lida com valores numéricos ou muito grandes ou muito pequenos. Tá? Então, se a gente vai designar a massa do átomo, é um valor muito pequeno. Se a gente vai designar a distância entre a Terra e o Sol, é uma distância muito grande. Né? Então, nesses casos, a gente usa a chamada notação científica. Olha esse primeiro exemplo aqui. Olha esse aqui. Olha lá. Esse número aqui, ó. 1 trilhão. 1 trilhão? Sei lá, 1 trilhão de... Vamos falar em dinheiro? Eba! 1 trilhão de dólares. Né? O PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, é 1 trilhão e pouco. É 1, alguma coisa trilhão de... Eu acho que é dólares, né? Agora eu estou em dúvida. Mas 1 trilhão. Como é que se escreve 1 trilhão? Se escreve assim, ó. Ó, eu venho 1000, 3 zeros. Milhão, bilhão, trilhão. 1 trilhão. Vocês estão vendo que tem zero à vontade aí, né? Tem 12 zeros nesse número 1 trilhão. Tem uma maneira mais simples de escrever isso. Aqui, ó. A gente usa esse formato aqui. Esse, ó. Esse formato aqui. A gente vai desmembrar aquele valor ali em duas porções. Um fator A, tá? Um número A. Esse número A tem que estar no intervalo de 1 a 10. Não pode ser... não pode ser maior que 10 e nem menor que 1. Igual a 1 pode, igual a 10 não. É maior ou igual a 1, menor que 10. Esse valor de A. Que vai multiplicar uma potência de base 10. Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, 1 trilhão. Cada zerinho desse aqui, ó,
A vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui. Esse é um número muito grande, né? Cada zerinho desse aqui corresponde a uma potência de base 10 elevada ao expoente 1. 1. Então, aqui está, ó. 10 elevado a 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 1, 10 a 1. Então, aqui é como se eu tivesse uma multiplicação de 12 números de base 10 elevado a 1. Todo mundo sabe como é que você multiplica potências de mesma base, não sabe? Mantém a base e soma os expoentes, né? Então, aqui, ó, 10 a 1, vezes 10 a 1, 10 a 2, vezes 10 a 1, 10 a 3, vezes 10 a 1, 10 a 4, 10 a 5, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12. Então, esse número, 1 trilhão, ele pode ser expresso dessa maneira aqui, ó. 1 vezes 10 elevado ao expoente 12. Isso é o que se chama de notação científica. E essa maneira de representar números é muito interessante, tanto na química, quanto na física, matemática financeira também. É super importante nas ciências exatas, né? Olha aqui um número muito pequeno também. Olha esse aqui, lembra dele? Ó. Da aula passada? Ó. A unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica é chamada de U. Ó. Ó. U. Ela tem uma correspondência em gramas, que é esse valor aqui. Esse valor aqui, em gramas, olha lá, em gramas, é um valor extremamente pequeno. Pequeno. Vocês podem ver que a vírgula, depois dela aqui, ó, ainda tem uma, duas, eu tenho 22 zeros. Então, se a gente movimentar essa vírgula para a direita, nós vamos movimentar ela 23 casas. 23 casas. Tá? 23 casas. Não, mentira, vamos contar, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, se a gente movimentar a vírgula até esse ponto aqui, ó, esse ponto, ó, pimba, a gente está movimentando 24 casas para a direita, tá? Aí, nesse caso, eu posso colocar a vírgula aqui no 1, ele não é menor do que 1 e nem maior que 10. Então, fica 1,66 vezes, nós não movimentamos a vírgula 24 casas para a direita, vezes 10 elevado a uma potência negativa. 10 a menos 24 gramas. Tá? Então, esse número aqui, que é a massa em gramas de 1U, unidade de massa atômica, pode ser escrito em notação científica dessa maneira aqui. Aqui o outro, ó, nós vamos aprender hoje isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa constante aqui, chamada constante de Avogadro, ela é bastante utilizada em química, muito utilizada na química, tá? E nós vamos ver que é um número que diz respeito à quantidade de matéria. Eu vou deduzir esse número para vocês hoje, tá? Avogadro, esse cara aqui, ó, esse cara, o Avogadro, Amadeu Avogadro, ele foi um químico italiano que muito contribuiu para os cálculos em química. Estudou número de moléculas, estudou gases. Tem uma contribuição muito grande na química. Ok? Esse número aqui, que é o chamado constante de Avogadro, ele pode ser escrito dessa forma aqui.
6,02 vezes 10 a 23, elevado a 23 positivo, né? É um número muito grande. A vírgula aqui, ó, se você andar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, olha lá. Então, se a gente desloca a vírgula desse ponto aqui, ó, para a esquerda, ó, até o número inteiro 6 ali, ó, até ali, né? Aquele valor não pode ser menor que 1, nem maior que 10, né? Tá? Aí a gente andou 23 casas. Então, esse valor 602 tem que ser multiplicado por uma potência de base 10 e 23 expoente 23. Muito bem. Ok, gente? Posso continuar? Nós vamos ver outros exemplos ali. Então, agora a gente vai tratar desse conceito de mol. Por quê? A gente não consegue trabalhar com um átomo sequer, uma molécula. Assim, é impossível você pegar um átomo de um elemento químico e colocar na balança. Não tem jeito, tá? Então, nós temos que trabalhar com quantidades que sejam passíveis de medição, de medida, que você consiga no laboratório, na indústria, no comércio, você consiga medir, você consiga pesar, né? Daí, então, veio esse conceito de mol. Gente, eu fiz um rascunho aqui, eu vou passar lá para o meu rascunho, daqui a pouco eu volto para cá. Então, vamos passar lá para o meu rascunho. Se bem que lá também está bacana, vamos voltar aqui, ali que também está legal. Na nossa vida diária, é isso aqui, ó, que esse autor aí chamou de cotidiano. Gente, esse livro desse cara aí, do Feltri, aqui, é muito bom, tá? Esse assunto está no volume 1, mas, então, e vocês conseguem baixar isso na internet muito fácil. Eu sugiro que vocês baixem não só o volume 1, mas também o volume 2. E o volume 2 nós vamos passar para o volume 2 a partir de novembro, tá? Então, esse livro é muito bom. O volume 3 vocês vão estudar no terceiro ano. O volume 3 é Química Orgânica. Baixa os 3 de uma vez, é muito fácil. Bom, então, no nosso dia a dia, por exemplo, a gente compra alguns materiais, algumas mercadorias em conjunto. Você vai lá no supermercado, você não compra um ovo, se bem que dá, né? Você consegue. No supermercado não, mas na quitanda da esquina dá, né? Você vai lá e compra um ovinho, né? Mas vamos supor, você vai lá no supermercado, você vai comprar o quê? Uma dúzia. Então, o que é uma dúzia? É um conjunto com quantas unidades daquele material? Com 12 peças. Uma dúzia de ovos, 12 ovos. Uma dúzia de lata de refrigerante, 12 latas de refrigerante, né? Então, dúzia corresponde a 12. Papel. Quando você vai na papelaria comprar papel, normalmente a gente compra um pacote. Aquele pacote com 500 folhas, né? Esse pacote com 500 folhas recebe o nome de resma. Então, uma resma é um conjunto de 500 folhas de papel. Tá? Tijolo, olha lá o tijolo. Tijolo, a gente compra o quê? Normalmente. A gente compra o milheiro de tijolo. Tá? Você está na obra lá, você está fazendo uma obra em casa lá, você está construindo, você compra lá 3, 4, 5 milheiros de tijolo. Telha, você compra milheiro de telha. Esse mesmo raciocínio
esse mesmo raciocínio, a gente vai usar para átomo. Tá? Olha aqui, eu vou assinalar aqui, ó. Tá? Olha que interessante. Ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar esse mesmo raciocínio. Qual? Os químicos, o que eles fizeram? Estabeleceram uma quantidade de átomos que pudesse ser, não só átomo, tá, gente? Molécula também, que pudesse ser pesado em balança comum. Agora, qual foi a ideia? Poxa, lá na tabela periódica, a gente não tem a massa de um átomo? Por exemplo, a massa do cálcio. A massa do cálcio é 40. 40 U. É a massa de um átomo de cálcio. Agora, qual será, a pergunta é, o número de átomos de cálcio para uma massa que, ao invés de ser 40 U, fosse 40 gramas? Então, entenderam o raciocínio? Pegar a massa atômica daquele elemento, tirar a unidade U e usar a unidade gramas, que é a unidade que a gente usa no dia a dia, né? Grama, quilograma, né? Aí a gente tem que calcular a quantidade de átomos. É o que eu vou demonstrar para vocês agora. Tá vendo? Com os exemplos vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Uma dúzia são 12 coisas, 12 ovos. Um milheiro são 1000 telhas, tijolos. Aí o que os químicos fizeram? Instituíram uma outra unidade chamada de mol. Mol, gente, é uma palavra que vem do latim, que significa quantidade, significa monte, significa amontoado, tá? Essa palavra é derivada do latim. Aí o que foi feito? Os químicos fizeram? Isso está no sistema internacional, tá? Naquele sistema internacional de medidas. Estabeleceram essa unidade chamada mol, tá? De tal forma que essa quantidade chamada mol possa ser determinada, possa ser pesada em quê? Em balanças comuns. Então, vamos ver como é que é isso? Vamos para frente? Olha esse exemplo aqui. Vou pegar o exemplo do cálcio. Ó. Olha que bacana. Olha o exemplo do cálcio. Opa, quase. Saiu do lugar. O cálcio é um elemento químico que na tabela periódica está lá na coluna 2A. Se a gente for lá na tabela, a tabela já traz as massas para a gente, né? Se a gente for lá na tabela, a massa atômica do cálcio é 40,0 não sei o quê. 40,08, eu acho. Você se lembra que eu falei que a gente ia arredondar, trabalhar com valores arredondados? Ok, gente? Então, a massa de um átomo de cálcio, a massa de um átomo de cálcio é 40 U. Aí a pergunta agora é, e se a gente substituir essa unidade U pela unidade gramas? Aí fica tranquilo de você trabalhar. Você consegue pesar, por exemplo, você consegue pesar 40 gramas de cálcio, não consegue? Claro que consegue, né? Então, no laboratório, na indústria, no comércio, claro que consegue. Então, o que a gente sabe? Que um átomo corresponde a 40 U, ok? Então, eu estou montando uma regra de 3 aqui embaixo, ó. Um átomo de cálcio está para 40 U. 40 U.
Entendeu? A gente sabe que o U, né, corresponde a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. É isso? Gramas. Então, retornando, um átomo de cálcio está para 40 U, isso aqui é o U, tá? Isso tudo aqui é o U, ó. Assim como um número N, que a gente vai calcular, nós vamos calcular esse número aqui, ó, nós vamos calcular ele, ó. Tá? N, o número N de átomos, está para 40 gramas. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, eu utilizei a unidade grama. Aqui em cima era U, só que o U, para ficar compatível, nós convertemos para grama. Um U, isso aqui é um U. É 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Aí como é que... Isso aqui é uma regra de 3, né? Vocês estão lembrados como é que resolve regra de 3? Regra de 3 é A, B, C, D. A sobre B é igual a C sobre D. Fica A vezes D de dado é igual a B vezes C. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é? Então, mas primeiro a gente corta 40 com 40, grama com grama, a resposta é em átomos, né? Então fica 1 átomo vezes 1, que aqui cortou, ficou 1 com 1. 1 átomo vezes 1 é igual a N vezes 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Aí o que a gente faz? Joga esse 1,66 vezes 10 a menos 24 para o denominador. Aí vamos desmembrar isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 1,66 vezes aquela potência de 10 aqui, ó, que era negativa, no denominador, ela passa para o numerador positiva. Vocês sabem disso, né, gente? Tá? Quando uma potência de 10 passa do denominador para o numerador, a gente troca o sinal, tá, do expoente. Então, se aqui era negativo, passa a ser positivo. Muito bem. 1 dividido por 1,66 dá 0,602 vezes 10 elevado a 20, 10 elevado a 24. Só que a gente já viu que esse aqui não é o formato ideal para a gente deixar a notação científica, né, gente? Esse valor aqui, ó, tá menor que 1, 0,6, menor que 1. O ideal é deixar esse valor maior que 1. Então, o que a gente faz? A gente pega essa vírgula aqui, passa para cá, tá? A gente vem com ela até aqui, até esse ponto aqui, ó, até aqui, tá? Aí fica 602. Então, como eu aumentei aqui, uma casa para a direita, essa potência tem que diminuir uma unidade. Então, ó, olha lá, que legal, ó, olha lá, né? Conclusão, N, esse N aqui, esse N é o número de átomos de cálcio, tá? Contido em 40 gramas. Então, esse valor numérico aqui, gente, esse valor numérico, está lá na tabela. Só que lá é em U, unidade de massa atômica. Se você substitui o U por grama, aí você vai ter essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade. Gente, e esse valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23, ele é constante para qualquer átomo.
Se você fizer o mesmo cálculo com qualquer elemento químico da tabela, qualquer, você vai chegar nesse resultado aqui. Pode pegar o ferro. Ferro lá na tabela é 56U. Se você colocar 56 gramas, substituir o U por grama, aí você vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Qualquer outro que você fizer lá, qualquer um, tá? Então, se você pega a massa atômica do elemento aqui, ó. Você pega a massa atômica do elemento, expressa ela em gramas, você vai ter essa quantidade de átomos. Isso vale para qualquer elemento químico, qualquer, tá? Qualquer. Bom, aí surge a seguinte pergunta. Isso vale, esse valor aqui, N, essa constante, chamada constante de Avogadro, vale também para moléculas? Claro, claro que vale. Vamos ver? Olha esse exemplo aqui, que legal. Ó. Sacarose. A gente tem aí a fórmula da sacarose, C12, H22O11, olha lá, tá? É uma molécula grande, né? Tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Vamos calcular a massa dessa molécula? Muito fácil. Muito fácil. Vai na tabela periódica, pesquisa lá o carbono, 12U, é 12,01, vou arredondar para 12. O hidrogênio é 1,008, vamos arredondar para 1. O oxigênio é 15,999, arredonda para 16, tá? Então fica 12 vezes 12, 1 vezes 22, 16 vezes 11. Tá? 144 com 22 com 176. Somando isso tudo aqui, qual que é a massa de uma molécula? De uma. Só uma. Massa de uma molequinha de sacarose? 342U. Tá? Só que para nós não interessa, isso aí para nós não tem aplicação prática nenhuma. Por quê? Porque ninguém vai lidar com uma molécula de sacarose, 2 moléculas, é impossível. Na prática, é impossível. Então o que a gente faz? Vamos substituir essa unidade U aqui, U, por grama. Pode. Vamos fazer a mesma coisa. Aí o que a gente faz? Olha lá, ó. Tá? Uma molécula, a pergunta, qual será o número de moléculas de sacarose correspondente a 342, ali, ó, mantive o mesmo valor numérico, só que nós trocamos agora a unidade de U, passando para gramas. Então, vamos montar a regra de 3 do mesmo jeito. Uma molécula de sacarose tem a massa de 342 U. Olha o U aqui, ó. U, 166, 10 a menos 24 gramas. Assim como uma quantidade, um número N, vai ter uma massa de 342 gramas. Estão percebendo o macete aí? Vocês vão ver que esse valor aqui vai dar o mesmo, vai dar 602, 10 a 23. Aí corta 342, corta grama com grama, resposta, opa, pulou aqui, desculpa aí, gente, deu uma pulada aqui, peraí. Tá? Resposta em molécula, então fica N
vezes 166, 10 a menos 24, igual. Oh, que chatice, peraí, é meu mouse aqui. Igual. O mouse aqui está dando pau aqui, peraí. Isso. Igual. N vezes 166 dá igual a 1 vezes 1. Aqui ficou 1, né? Então, N igual uma molécula sobre 166, 10 a menos 24. 1 sobre 166 vezes 10 a 24. Estão vendo que esse resultado aqui é o mesmo lá do anterior, né? Ó, é o mesmo. Ó, 166, 1 sobre 166 vezes 10 elevado a 24. Mesma coisa. Olha lá. 1 sobre 1,66 é 0,602 vezes 10 a 24. Perceberam que o 10 a menos 24 subiu trocando o sinal, né? Trocou o sinal ali. Negativo para positivo. Passa a vírgula para cá, passa a vírgula para cá. Opa. Então fica 6,02 vezes 10. Aí diminui uma unidade da potência, por causa disso, né? Nós andamos a vírgula para a direita. Tá? Moléculas de sacarose. Essa é a quantidade de moléculas de sacarose em 342 gramas dessa substância. Isso, gente, vale para qualquer substância. Se você pega a massa molecular, a usar a unidade G, tá? Você tem esse número, chamado número de Avogadro de moléculas. Isso é uma constante. Olha aqui embaixo a conclusão, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Se você pega um átomo de cálcio, a massa é 40 U. Se você substitui, é muito fácil, não tem que ficar fazendo nada, não. É só, se você substitui a unidade U pela unidade grama, aí você não terá mais um átomo só, você vai ter N átomos. Esse N equivale a 602 vezes 10 a 23. E isso, repetindo mais uma vez, vale para qualquer substância, ou qualquer elemento químico, qualquer, tá? Esse valor aqui você tira da tabela. Olha de novo aqui, ó. Uma molécula de sacarose, 342 U. Ah, eu quero trocar. Eu tiro U e coloco grama. Então, nessa massa, 342 gramas, nós vamos ter 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. É muito fácil. Se você tem a fórmula da substância, água, 18 gramas. 18 gramas de água tem essa quantidade de moléculas aqui. Tá? Esse valor é constante. Por isso que esse valor passou a ser chamado de mol. Mol. Lá no sistema internacional, tá? O que é o mol? É uma unidade oficial de matéria e que corresponde a uma quantidade de átomos, de íons, de moléculas, tá? Equivalente a 602 vezes 10 elevado a 23. Então, eu tenho uma espécie química, sei lá, uma molécula. Molécula do gás carbônico, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Se você tem 1 mol de moléculas do gás carbônico, você tem 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Esse número N é o chamado número de Avogadro. Tá? Esse cara, ele
teve uma contribuição, ele chamava, né, Amadeu Avogadro, um químico italiano, muito grande na química, na fisicoquímica. E ele fez esses cálculos teoricamente. Só depois de muitos anos é que se comprovou na prática, em laboratório, a chamada constante de Avogadro, ou número de Avogadro. Então, o termo mol está associado a 602 vezes 10 a 23. Por isso que, para fechar, vamos fechar o nosso raciocínio, já que se fala em mol, o mol está intimamente associado, a quantidade de mol está intimamente associada a essa quantidade, né, de átomos, de moléculas, tá? A gente fala em massa molar. Olha lá. O que é a massa molar? É a massa, especificamente em gramas, de 1 mol de qualquer substância química, de qualquer espécie química. Então, olha o exemplo. Olha esse exemplo aqui. Ó. Gás carbônico. O gás carbônico tem essa fórmula aqui, o dióxido, também chamado de dióxido de carbono. É o CO2, não é isso? Aí a gente vai lá na tabela, tá? Vocês vão ter que fazer, no questionário que vai abrir hoje à tarde, tem lá umas 4 questões dessa aqui, né? Desse tipo aqui. Tá? Aí você vai na tabela, carbono, 12, beleza. Oxigênio, 16. Só que são quantos átomos de oxigênio a molécula? 2. Então fica 12 com 32, 44. Se a gente utilizar a unidade U, nós estaremos falando de uma molécula. Mas se nós estivermos usando a unidade grama, tá? Nós vamos estar falando de 602, olha lá, 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então é muito fácil. 1 mol daquela substância, tá? 1 mol daquela substância, 1 mol de CO2, contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e corresponde a uma massa de quanto? Pega esse valor aqui, ó, e coloca a unidade grama. Fala, grama. Se fosse a água, 1 mol de água tem esse tanto de moléculas de água, 18 gramas. A água é 2 mais 16, 18. Se fosse 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, 602, 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, e a massa seria, é só calcular, né? H2SO4, dá 98 gramas aqui. Entenderam a relação? Mol, massa do mol, massa molar, e número de moléculas? E se eu dobrar esse valor aqui, ó, de 1, eu passar para 2 mol? 2 mol. Aqui dobra, 88 gramas. Aqui passa a ser o dobro do que está aqui. Quer ver? Vamos fazer 2 exercícios aqui, para a gente fechar o nosso raciocínio? Olha aqui a pergunta, ó. Essa primeira pergunta, essa. Calcular. Opa. Olha lá. Tá lá assim, calcular quantos mols. A palavra mol, gente, ela tem plural, tá? Pode-se usar desse jeito aí, né? Mols, pode usar moles, tá? Mas o mais comum é esse aqui, ó. Quantos mols de gás carbônico, de dióxido de carbono,
correspondem a 88 gramas dessa substância. Ah, gente, é muito fácil. Vamos descer aqui? Ó, que legal. Olha lá. 1 mol de gás carbônico, de dióxido de carbono, nós aprendemos a calcular aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 40 aí, 44. 1 mol. 1 mol, olha lá. Opa, vem cá. Aqui, ó. Amarelou ali, não sei por que amarelou. Peraí. Ó. Não. Ih. Pera, aconteceu alguma coisa ali. Não. Sai daí. Então, aconteceu alguma coisa ali. Bom, sem problema. Então, 1 mol, 44 gramas. Aí você vem aqui, ó, 1 mol, 44 gramas. Isso aqui é uma regra de 3, né, gente? Pessoal, a operação matemática mais utilizada na química, principalmente na química de segundo ano, é a regra de 3. A gente usa a regra de 3 o tempo todo. Nós vamos usar isso aí um ano inteiro. Tá? Então, fica assim, ó, 1 mol está para 44 gramas, não é isso? Assim como X, que é o que a gente quer calcular, tá? Está para 88 gramas. Aqui não precisa nem fazer muita conta, não, né? 88 não é o dobro de 44? Então, X é o dobro de 1. Então, fica X vezes 44, aqui grama com grama corta. Resposta em mol. Então, fica X vezes 44 é igual a 1 mol vezes 88. Olha lá. X vezes 44. Pega esse 44, joga para o denominador do radical. Olha lá. Então, X igual 88 sobre 44 vezes 1 vai dar 2. Qual é o significado físico disso? 88 gramas daquele gás ali, ó. 88 gramas desse gás, CO2, correspondem a uma quantidade que a gente pode chamar de 2 mol. Tá? Ok, gente? Se fossem 10 mols, seria esse valor aqui vezes 10, seria 440. Estão percebendo como é que é a relação? E a gente pode também, na mesma relação, na mesma proporção, a gente pode trabalhar com moléculas. Aqui, ó. 1 mol é sempre isso aqui, ó, 602 vezes 10 a 23. Sempre. É a chamada constante de Avogadro. Aí, olha a segunda pergunta aqui. Quantas moléculas estão contidas em 88 gramas? Essa pergunta aqui está relacionada à primeira, né? Tá? Fácil também, muito fácil. Regra de 3. Olha lá, ó. Regra de 3 bem simples. 44 gramas. Essa aqui não é a massa de 1 mol? 1 mol 6, está para 602 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Assim como 88 gramas está para X. Tá vendo que, ó, toma cuidado na hora de montar a regra de 3, tá? É grama sobre grama, molécula sobre molécula. Aí eu corto aqui, ó, grama com grama, fica X vezes 44, aqui, igual 88 vezes 602, 10 a 23. Jogo o 44 aqui para baixo, né? Olha lá. Jogo o 44 aqui para baixo. Então, X igual 88 sobre 44 vezes 602, 10 a 23 moléculas. 88 sobre 44 é 2, não é não? É 2 mol. Vezes 602 tal, né?
Aí fica 2 vezes 6,02, fica 12,04. Não é conveniente deixar a resposta assim, porque esse valor aqui está acima de 10. Esse valor aqui da notação científica, esse fator A, tem que ser menor que 10, maior que 1, maior ou igual a 1, né? Eu passo a vírgula para o lado esquerdo aqui, ó, dou um pulo aqui para a esquerda, pumba, para cá. Quando eu passo a vírgula para cá, se eu diminuo de 12 para 1,2, a potência acrescenta uma unidade na potência. Então, a maneira correta de escrever esse número aqui, ó, 12,04, 10 a 23, é assim, ó. É 1,04, opa, 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, essa quantidade de moléculas corresponde a 2 mol, corresponde a 88 gramas dessa substância. Esse tipo de exercício, tá claro, gente? Esse tipo de exercício, lá no questionário que vai ser aberto hoje à tarde, tá? Tem lá uns 3, 4 desses aí. Ok, gente? Beleza? Muito bem. Vou retornar lá para nossa... nossa tela. Tudo bem? Gente, esse parece que é um pouco complicado, mas não. É só fazer alguns exercícios. Antes de fazer o questionário, faça alguns exercícios, assistam os vídeos, tá? Para vocês poderem fazer o questionário com bastante segurança, né? Com bastante tranquilidade, tá? E lá na nossa sala do Moodle, tem lá o chatzinho. A qualquer momento que alguém queira me perguntar alguma coisa, vai lá no chat e manda lá para mim uma mensagem que eu respondo o mais rápido possível. Ok, gente? Beleza? Muito bem. Então tá certo. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certinho, Maria Luísa? Beleza? Tá? Estou à disposição. Aurora, beleza? Tá? Todo mundo que está por aí. Ana Clara, Aurora, tem um monte de gente aqui. Gabriel, Vitória, que está passando aí. Muito obrigado pela companhia virtual, né? Espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, né? Ano que vem, né? Esse ano não tem jeito, né? Mas ano que vem, muito provavelmente, nós nos encontraremos. Ok, gente? Então tá bom? Um abraço e resolvam lá o questionário, tá? O questionário já está lá a partir das 15 horas. Então, um abração. Vou parar essa gravação.